TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, saudação especial para todos vocês. Estamos de volta ao programa Respostas aqui pela TV Imaculada. Com muito carinho, eu, Padre Adriano, na apresentação desse programa. É sempre com alegria que a gente se faz presente. Que bom nos permita, então, nesse momento, adentrar aí na sua casa. Não sei o que você está fazendo, seja muito bem-vindo ao programa Respostas. Aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, esta TV que traz esperança. Nós precisamos mais do que nunca de esperança, de significado, de sentido para a gente caminhar. Então, meu abraço carinhoso, saudoso, sabe aqueles abraços assim bem fortes que demora? Então, pois é, sinta-se abraçado aqui pela TV Imaculada, pelo programa Respostas. Quem não conhece a dinâmica do nosso programa, nós dividimos este momento, este evento em 3 partes, 3 blocos, onde o primeiro bloco a gente faz uma reflexão sobre um tema, sempre iluminado pelo posicionamento e pelo pensamento da igreja. Esse é o nosso primeiro bloco do nosso programa Respostas. No segundo e terceiro, nós respondemos as perguntas que vocês nos enviam. E vocês sabem que ultimamente nós temos ali uma fila de espera das perguntas, né? Mas não desanime, sua pergunta ela vai ser respondida. A gente não joga a pergunta fora não, tá certo? Talvez por isso que a gente explica, a gente fala isso, porque pode ser que você está esperando, que você mandou a pergunta, por exemplo, nesse programa, e aí não conseguiu ouvir as respostas. Exatamente por isso, porque nós procuramos, à medida do possível, respeitar a sequência, a ordem das respostas. Não temos fórmula de bolo, mas nós aqui fazemos uma busca conjunta, porque as respostas elas são bastante amplas e vocês percebem que nós fazemos que cada resposta tem uma dimensão didática, uma dimensão reflexiva. Para quê? Para que a gente não entregue, digamos, a quem está nos assistindo uma resposta matemática, mas que envolva o pensamento e a reflexão de cada um, de cada uma, nesse processo de busca da resposta. Esse é o ser humano. O ser humano está buscando, o ser humano está procurando. E também o cristão, nós podemos assim dizer. Estamos aqui com um novo cenário, mais uma vez, não canso de falar, por quê? Porque a gente tem que agradecer. Tem que agradecer. Pessoa ingrata é tão desagradável, né? A gente não pode ser ingrato. Então, por isso que eu mais uma vez quero agradecer do fundo do coração a todos vocês que colaboram com essa obra, tá certo? Eu sei que você às vezes está desanimado, desistiu de ajudar, mas olha, essa obra da TV Imaculada, da Milícia da Imaculada, precisa de você, viu? E são tantos corações que são tocados por essa obra e por essa palavra, e aqui a gente tenta caminhar sem registros de ideologias, de assentos parciais. A gente tenta fazer um caminho muito em comunhão com a igreja. Por isso que, com o pensamento cristão nesse momento, de modo especial, com o pensamento de confissão católica. Mas a gente trata aqui com muito respeito, com muito carinho, as demais denominações, digamos, cristãs, mas também pessoas de outras tradições religiosas. E vamos começar? Vamos começar o trabalho de hoje? Muito bem, a reflexão de hoje, desse programa, vai ser sobre a educação cultural integral do ser humano. Olha só, gente, 2 palavras aqui que a gente vai ter que trabalhar no tema. E eu quero dizer que, mais uma vez, esse tema foi dividido, porque ele é muito longo e também o tema não é tão fácil assim, não. Mas como vocês são pessoas inteligentes, eu sei que a gente vai conseguir acompanhar. Isso é mania de professor, né? Às vezes o professor também não ajuda muito. Então, vamos lá. Educação cultural integral do ser humano. Veja, educação cultural e integral. Na verdade, acaba sendo 3 palavras, mas o termo cultura, o direito à cultura, é um tema que vocês percebem que a gente já está, não sei, 3, 4 programas? Mais ou menos isso já, tá? Então agora, nós vamos olhar propriamente sobre como é que a gente faz uma educação cultural integral. É importante que ela seja integral. E o título maior desse capítulo é Alguns deveres mais urgentes dos cristãos em relação à cultura. É isso que a gente vem tratando e refletindo nesses dias. Então vamos lá, vamos para a leitura, o documento Gaudium et Spes, número 61.
Educação Cultural Integral do Ser Humano, parte 1. É mais difícil hoje do que outrora fazer uma síntese dos vários ramos do saber e das artes, porque ao mesmo tempo que aumenta a multidão e diversidade dos elementos que constituem a cultura, diminui para cada homem a possibilidade de os compreender e organizar. A figura do homem universal desaparece assim cada vez mais. No entanto, cada homem continua a ter o dever de salvaguardar a integridade da pessoa humana, na qual sobressaem os valores da inteligência, da vontade, da consciência e da fraternidade. Valores que se fundam em Deus Criador e por Cristo foram admiravelmente restaurados e elevados. A família é prioritariamente como que a mãe e a fonte da educação. Nela, os filhos, rodeados de amor, aprendem mais facilmente a reta ordem das coisas, enquanto que as formas aprovadas da cultura vão penetrando como que naturalmente nas almas dos adolescentes à medida que vão crescendo. Gaudium et Spes, 61. Muito bem, voltando aqui para a nossa reflexão desse tema sobre a educação cultural integral, nós temos alguns elementos que nos aparecem no texto. Primeira coisa, o momento atual vai tornando mais complexa a realidade. Haja vista que hoje é mais difícil do que em outro momento fazer uma síntese dos vários ramos do saber. O que o texto está, aspas, denunciando aqui? Que nós vivemos um tempo de fragmentação do saber. Por isso que vocês percebem que toda vez que aparece a palavra integral, visão integral, a gente já sabe, está tentando enfrentar a dificuldade desse momento de fragmentação do saber. Por quê? Algumas coisas que aconteceram nesse tempo concreto que a gente está vivendo. Aumenta a multidão e diversidade dos elementos que constituem a cultura. Nós não podemos hoje fazer uma definição assim muito uniforme de cultura, porque as expressões culturais, a dimensão plural, os mundos que se encontram dentro de uma mesma cultura. Por exemplo, podemos falar que nós vivemos numa cultura de influência cristã. Nós podemos, desde que nós não entendamos essa definição do ponto de vista hermético, onde não há respeito, inclusive pela diversidade das outras expressões que também se fazem presente. Então nós temos dentro do conceito de cultura uma variedade muito complexa de conceitos e a gente precisa entender que são, gente, eu vou abrir aspas aqui para dizer de maneira um pouco mais simples, mundos dentro de um mundo, que forma aquilo que nós chamamos cultura. A educação é exatamente aquele elemento que dentro da cultura evocam os valores que são mais importantes, porque a cultura educa. Aí a gente pode perguntar, mas a cultura deseduca também? A cultura também deseduca. O que a gente precisa fazer? Não demonizar e nem canonizar, gente. Essa ideia de que você tem que tirar a dimensão de educação da escola totalmente da sociedade, como se nós pudéssemos educar nossos filhos dentro de um ovo, isso é um absurdo. Porque quanto mais nós entregamos a cultura aos contravalores, nós estamos decretando o fim do que nós chamamos, inclusive, de humanidade. Porque a cultura forma a mente das pessoas. Nós não podemos fazer, o cristianismo não pode fazer igual Pilatos, lavar as mãos em relação à cultura. Ah, o mundo não presta. Parte desse mundo não presta também por culpa nossa. Porque o que nós fizemos? Nós não fomos sal, nós não fomos luz, nós não fomos fermento na massa, como diz o Evangelho. Então para de ficar mostrando o dedo para os outros e olha para o seu nariz, e olha para o nosso nariz. Estou falando aqui como cristão. É fácil ficar acusando. A cultura forma a mente dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Então a gente precisa trabalhar a dimensão da educação cultural. Agora olha que coisa bonita. É possível, e é importante, aliás, é possível educar a cultura, para que a cultura seja educativa. Então eu estou dizendo, dentro da cultura, é óbvio que nós vamos ter elementos que são nocivos à dimensão integral.
que forma uma visão parcial de ser humano, que desconstrói o humano, né? Agora, em cada pessoa humana, continua o dever de salvaguardar a integridade da pessoa humana. A cultura não pode tocar naqueles valores que são chamados inegociáveis. Eu sei que você torce o nariz quando a gente fala de valor inegociável, porque você vai falar, já vem aqueles chatos da igreja, aqueles militantes radicais. Certo, podemos exagerar algumas vezes, mas você tem que admitir que até quando você se torna um pai e uma mãe, você começa a ver o mundo numa perspectiva diferente. E a igreja tem essa perspectiva da maternidade e da paternidade. E olha, tem valores que realmente nós não negociamos. A ciência tem valores. Até quem fala assim, olha, tudo é relativo, está colocando um valor da relatividade de tudo. Então nós precisamos trabalhar o conceito de cultura, gente. E isso é importante. Isso é muito importante por quê? Porque é a cultura que modela também nossa mente e nosso pensamento, mais do que a gente imagina. É uma espécie de senso comum, vamos falar assim? Uma espécie de senso comum, uma espécie de imaginário coletivo, de certa forma, vai nos ajudar a pensar isso. Uma forma de imaginário coletivo. Mas todos nós não podemos negar que dentro dessa cultura ninguém pode deixar de valorizar a formação integral do ser humano e a valorização da integridade da pessoa humana. Esse é um ponto irrenunciável. E aí, dentro dessa integridade da dignidade humana, alguns valores que a gente não pode perder dentro da sociedade. A cultura, digamos, dentro da concepção de cultura. O valor da inteligência, da vontade, da consciência, da fraternidade. Esse é um ponto que nós precisamos trabalhar muito hoje. Uma comunidade dividida é uma comunidade fragilizada. Uma sociedade dividida, onde a gente chama o oponente político de inimigo, isso não faz sentido. Porque a oposição também tem uma função política dentro da sociedade, dentro do corpo democrático de uma sociedade. Então esse ódio que a gente vê nas redes sociais, onde eu tenho que eliminar o outro, isso está nos destruindo. Destrói a vida das comunidades cristãs, destrói a vida da política, no sentido da polis, no sentido original do termo, esse P maiúsculo, né? Então veja que nós precisamos saber que esses valores da inteligência, da vontade, olha só, se fundam em Deus Criador e em Cristo são levados à plenitude. Então a gente pode falar de uma fraternidade que está no nível da criação. Eu não estou falando já da profissão concreta religiosa de uma confissão. Eu estou falando de valores que vêm do Deus Criador, da ordem, vamos assim dizer, da natureza. Agora, em Cristo, esses elementos foram restaurados e elevados, foram levados à plenitude. Agora entra o papel da família. Gente, por isso que a igreja bate muito nessa tecla. A família é prioritariamente como que a mãe é a fonte da educação. O que significa prioritariamente? Vem um palavrão aqui na cabeça, eu não posso falar. Porque eu estou pensando em umas discussões que tem por aí. Quem educa? Ou a família sozinha, isolada, ou a escola. Gente, prioritariamente está querendo dizer que o primeiro lugar é papel da família, educação. Sozinha? Não! Família e escola precisa se unir, gente. Sobretudo no discurso de como tratar a violência. Porque não é pondo guarda, não é pondo metralhadora na porta das nossas escolas que nós vamos criar uma mentalidade contra a violência pela paz. Para com isso, gente. Isso não é solução, isso é parte do problema. Nós temos que nos unir, a escola, mas veja bem, aqui está sendo dito, que seja dito e redito, né? Nem sei se tem essa palavra. A família prioritariamente é a mãe, a grande responsável pela educação. Nela os filhos, rodeados de amor, eu sei que alguns de vocês devem ter pensado assim, nossa, mas o meu conceito de família não é de rodeados de amor, não tem amor. Isso é difícil, né? Mas a família pensada nesse projeto de Deus, já no projeto criador de Deus, né? Antes de falar do aspecto confessional, aprendem mais facilmente a ordem das coisas, os valores, aquelas formas aprovadas pela cultura que vão, por exemplo, penetrando na consciência, sobretudo dos nossos adolescentes e jovens. Por isso, é uma missão de todos nós a educação cultural a partir de uma visão integral do ser humano. E a gente precisa retomar isso urgentemente. São temas que tocam nossa vida, né? Por isso que eu acho bonito
a fé traz uma luz para falar dessas coisas. Nós vamos para o intervalo, já me avisaram aqui, o intervalo não vai durar muito, como vocês sabem, mas a gente precisa também dar um tempinho para a goela, né? Para tomar uma água, molhar a garganta e a gente já volta na sequência. Até daqui a pouco. Muito bem, promessa feita, promessa cumprida e nós já estamos de volta. A gente estava dando risada aqui no intervalo, né? Que eu tô me sentindo gente aqui, gente. Olha só esse cenário, né? Caneta, todo intelectual. Vamos ver, né? Porque só a aparência não dá. Daqui a pouco vocês vão descobrir se eu sou o tal do intelectual ou não, né? Tá certo? Isso é o carinho, né? É o carinho. De fato, a gente está encantado com o cenário. E isso é fruto também do carinho de cada um de vocês, né? Da ajuda de todos. Eu quero lembrar mais uma vez, estão me recordando aqui o número do telefone, tá? Por quê? Porque é muito importante você participar aqui no programa Respostas, a participação de vocês, a gente conta com isso, né? Então, o número do telefone 99347-0532, repetindo, 99347-0532, tá? Aqui a gente tá com computador, tá com caneta. Tá tudo chique aqui, gente do céu, tô parecendo gente séria aqui, né? Tá bom? Vamos para o nosso trabalho agora, para as perguntas que nós queremos fazer, até porque dia 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima, e essa primeira pergunta é pertinente, olha só. É a pergunta da Valéria, do Jardim Centenário. Muito obrigado, Valéria, pela sua pergunta. Obrigado pela sua participação, pelo carinho. Olha só a pergunta da Valéria. Sobre o terço. O porquê de rezar o terço? Qual a finalidade, o propósito? De onde surgiu? Veja, Valéria, que nós temos nessa oração, que a gente chama oração mariana, uma caminhada que nós fazemos, porque o conteúdo desta oração mariana, ela é um conteúdo bíblico-teológico, onde nós acompanhamos, dentro de um determinado ciclo de orações determinadas, cenas, momentos, eventos importantes da história da salvação. Aquilo que nós chamamos de mistérios da nossa fé. Então, nós somos acompanhados por uma espécie... Não sei se você está ouvindo aí um fundo musical. Acho que você está ouvindo, né? Então, eu também estou ouvindo. E nós somos acompanhados por uma dinâmica que dá a blindagem desse momento em torno da fixação sobre a imagem desses temas com as nossas Ave-Marias. Essa forma é uma forma muito simples de oração, porque o povo simples também consegue rezar o terço. Aliás, existem comunidades do interior do Brasil que, de modo especial no passado, eu acredito que isso ainda exista hoje, e existe, comunidades que ficavam sem a presença do padre. O padre aparecia, o sacerdote aparecia o quê? Uma vez no ano? Mais ou menos isso. O que essas comunidades se mantinham? Se mantinham em torno da palavra, em torno da oração do terço. Então a oração do terço é essa oração, eu digo assim, eu já diria, Valéria, que é uma oração popular. Por que eu estou querendo afirmar aqui? Dentro do campo da devoção popular, é um tipo de devoção que não ficou nas mãos do clero. É o nosso povo, de modo especial, que reza mesmo sem a necessidade, digamos assim, exclusiva da presença de um padre, de um diácono, de alguém ali. Então é uma oração que nós podemos dizer, uma das orações mais recitadas, vamos assim dizer, pelos cristãos. E nós sabemos que toda oração tem uma finalidade, seja do terço, seja da grande oração litúrgica, que é a própria Eucaristia, que é uma dimensão de oração mais ampla. Todas essas orações nos levam a manter, a estabelecer, a manter e a cultivar uma relação com Deus. Esse é o ponto central. O objetivo primário e primordial de toda e qualquer oração é nos manter em comunhão com Deus, em relação com Deus, em diálogo com Deus, em contato com Deus. Então,
a busca intensa, nós podemos dizer, Valéria, de manter esse elo com Deus, é feito através da oração. E a oração é essencial na nossa vida. Bem sabemos que nós temos que viver com nossa mente e nossos corações voltados para a realidade de Deus, mas, porém, também no nosso momento diário, na correria, na rotina às vezes atribulada, nós somos chamados a parar em determinados momentos da nossa jornada. Para quê? Para, de maneira mais direta e mais íntima, manter o nosso contato com Deus, manter o nosso contato com o Espírito Santo. Para os católicos, de modo especial, Valéria, que tem esse costume milenar de rezar o terço, essa oração é composta, o terço tradicional, vamos assim dizer, né? O tradicional, é composta pela oração do credo, a oração que começa afirmando a nossa crença, o conteúdo da nossa fé em Deus Pai Todo-Poderoso. É composto também da oração do Pai Nosso, da oração do Senhor, que o Senhor nos ensinou, e também das Ave-Marias, que acompanham o processo de meditação dos mistérios. Por incrível que pareça, o centro do terço não são as Ave-Marias, a meditação dos mistérios. Tá? Eu queria dizer isso porque às vezes você pode estar fazendo de modo equivocado. Por quê? Porque é importante esse centro, porque ali a gente foca no centro. As outras coisas são importantes, mas o fundamental aqui é a meditação sobre as passagens, os mistérios, né? Isso que é o mais importante. Então o terço estabelece nossa conexão e desenvolve, aprofunda esse vínculo sagrado, né? Que sejam o quê? Uma ponte para chegar, né, a Deus, para falar com Deus. E não é só, o cristão não só fala de Deus, mas o cristão é chamado a falar com Deus. Então, um dos caminhos que nós temos para chegar e para exprimir esta relação íntima com Deus é a oração do Santo Terço. Então, como eu disse, tradicionalmente ela é antecedida por um oferecimento, onde a gente apresenta as intenções, a gente professa a nossa fé. Por quê? Porque é uma oração cristã e o conteúdo da nossa fé, eu creio, quando a gente começa rezando o creio no terço, eu estou dizendo que tudo aquilo que vai ser dito dentro do terço, tudo aquilo que nós vamos rezar, é conteúdo da nossa fé, não está fora, tá? Então, ninguém pode pensar que ao rezar o terço está ferindo algum ponto da fé. Muito pelo contrário. E é importante a gente perceber, então, que a finalidade, que nós podemos dizer assim, primeira do terço, é estabelecer nossa comunhão com Deus e, de modo específico, onde entra Maria, Valéria. Maria entra como uma mediadora aqui, praticamente, dessa meditação dos mistérios. Porque a meditação, como eu disse para você, é o centro. E nem todos esses mistérios, porque esses mistérios são cristocêntricos. Pode ver. Quais desses mistérios do terço, o rosário, quando você reza, né, os mistérios que são gloriosos, dolorosos, os mistérios gloriosos, os mistérios da luz, né, que foi acrescentado pelo Papa São João Paulo II. O que a gente coloca? Maria como uma espécie de mediadora, alguém que nos acompanha no caminho da oração. Maria era uma mulher de oração. Maria contemplou, e nós podemos dizer, ninguém mais do que Maria pode nos ajudar a contemplar os mistérios da nossa fé, porque ela contemplou pessoalmente. Ela viu o verbo de Deus nascer. Então, quando a gente está rezando as Ave Marias, na hora dos mistérios da nossa redenção, por exemplo, da encarnação, Maria estava presente na encarnação. Por um motivo muito óbvio, gente. Ela é mãe. Ela é mãe humana do Filho de Deus. Maria, quando a gente reza também na cruz, os mistérios dolorosos, Maria também contemplou os mistérios dolorosos. Ela estava lá, gente. Lembra que Jesus chegou em um determinado momento antes de suspirar, antes de deixar esse mundo, né? Ô, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Por que Jesus pôde chamar Maria aos pés da cruz? Porque ela estava lá. Porque ela estava lá. Já gritei aqui, né? Às vezes é falta de tomar café, às vezes, da manhã, viu, gente? Às vezes falta tomar café, o padre já levanta
Porque Maria estava lá. Então Maria é a mãe que vai nos conduzindo na meditação dos mistérios. E boa parte desses mistérios Maria estava lá, né? Veja, não é estranha aqueles eventos que nós estamos meditando. Então, dito isso, eu falei das questões centrais, Valéria. Não estou falando... Tem mais coisa? Tem muito mais coisa. Eu falei, a questão central é levar nosso momento para Deus. O terço é uma oração. Primeiro ponto. O terço é uma oração. Aí, às vezes, nossos irmãos reformados, nossos irmãos no Senhor, dizem assim, mas vocês ficam repetindo igual papagaio. Vocês ficam... Tem uma dimensão mecânica dessa oração, no sentido de que vocês estão ouvindo esse fundo musical, ele vai nos ajudar à medida que ele não nos chama para a distração, mas vai ajudar na concentração. Então essas Ave Marias, elas são esse fundo musical que nos ajuda a blindar a nossa consciência para que ela se concentre no mistério que está sendo meditado. Tá? Então, o terço é essa meditação da história salvífica, das etapas, dos mistérios salvíficos celebrados, acompanhados, orientados pela mãe. Então, nesse sentido, é uma arte milenar, né? O ato de rezar, o terço para nós católicos, que vem desde os primórdios da formação da Igreja Católica. Então, as diversas orações são colocadas diante de Jesus, pela intercessão de sua mãe Maria, a Virgem Maria. Então, porque no fundo, quando o cristão ora, quando a igreja ora, é Cristo que está orando ao Pai. Por isso mesmo, nós podemos dizer que as orações no terço são colocadas diante de Jesus, mas pela intercessão de Maria. Então, hoje nós temos, por exemplo, diversos modelos, o mais tradicional, que é o terço mariano, como a gente costuma dizer, né? É o terço mariano. Aí hoje também tem o chamado terço das mãos ensanguentadas de Jesus, o terço da Divina Misericórdia. Também acho que o padre Reginaldo Manzotti tem aquele terço chamado o terço das Santas Chagas, né? Dentre outros. Mas eu estou falando mais aqui, me restringindo ao aspecto, se bem que tudo isso que foi dito até agora pode ser dito dos outros também, né? Então veja, para cada necessidade do nosso coração, da nossa vida, há um terço a ser rezado. E aí, por exemplo, as pessoas trazem também diante do terço as intenções do seu coração, né? Então, rezar o terço, Valéria, é se alimentar, é fazer esse passo de concentração, de meditação dos mistérios que nos salvaram, dos mistérios que nos trouxeram vida, dos mistérios que nos levam a Deus, né? Então, de maneira calma, cada palavra tem que ser nutrida, por um lado, por esse mantra de fundo, né? Que vai orientando a mente para a meditação dos mistérios, né? Então, as pessoas que são adeptas, por exemplo, da devoção diária, da oração do terço, né? Relatam que não conseguem mais entender sua vida sem a prática da oração do terço. Não conseguem atribuir sentido e significado às coisas cotidianas, inclusive, sem fazer referimento à oração do terço. E eu conheço muitas pessoas que têm a devoção à oração do terço diário. É um alimento para a fé. E muitos relatam, inclusive, graças, e a maior das graças, né, gente? Que é graça maior do que a gente estar em contato com Deus, um momento de oração, um momento de alimentar a nossa fé, porque o cristão tem a dimensão eclesial da fé, a dimensão comunitária, mas também tem a dimensão pessoal. Jesus já diz, você quer falar com o Pai? Vai lá, se tranca lá no seu quarto. Na intimidade do seu quarto, Deus também está presente. É verdade, Deus não está lá só no templo. Deus não está lá só na paróquia. Claro que ali é um momento integrante da nossa vida de fé, imprescindível, mas isso conta também com a dimensão da nossa relação de intimidade pessoal com Deus. Aliás, uma coisa pede a outra. Uma coisa pede a outra. Por quê? Quando termina a missa, o que a igreja diz para nós? Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Acompanha para onde? Você não está indo para onde? Não é para casa? Não é para o seu trabalho? Não é? Então, Jesus está indo com você. É a igreja que está dizendo, é a mãe igreja que está dizendo. Que o Senhor vos acompanhe. Então, é muito bonito perceber que
que o terço faz parte da vida do cotidiano, da relação com o sagrado do nosso povo, né? E tantas mais pessoas, hoje em dia também os jovens, estão muitos jovens rezando, né? Perpetuando a graça dessa oração que traz tanta vida, né? Tantas graças para o nosso povo, né? Então, nesse sentido, Valéria, a oração do terço, muitas pessoas testemunham, né? Eu estava lendo uns testemunhos agora há pouco das pessoas, por causa dessa pergunta, que falam, o que diziam, por que o terço significa na vida delas. E aí me chamou a atenção ao depoimento da Marina Gurgel, Valéria, que falou, que ela disse o seguinte: a oração do terço nos deixa leves e prontos para encararmos as dificuldades do dia a dia. Olha que bonito. A oração do terço nos deixa leves para encararmos e prontos para encararmos as dificuldades do dia a dia. Então, independente de fazer parte de movimento mariano, é muito próprio do católico a devoção, né? O carinho, o amor a Maria. E independente de pastoral, um movimento que você faça, né? O terço aproxima muito as pessoas de Deus. É uma forma, tem tantos, tá? Mas é uma das formas, um meio pelo qual nós nos comunicamos com Ele, confessamos as nossas dores por meio da intercessão de Maria. Então, o terço nos faz muito bem, Valéria. O terço alimenta a nossa espiritualidade e, por sua facilidade, é muito próxima do coração do nosso povo. É muito bonito ver a devoção que o nosso povo tem à oração do Santo Terço. Então, essa é uma prática que muitos indicam, inclusive os papas, né? Eu destaco aqui entre eles São João Paulo II. São João Paulo II destacava muito a questão, né? É próprio do seu lema, né? Totus tuus. E veja que ele tinha uma devoção, como todos os papas praticamente, né? Então, com muito carinho, Valéria, essa é a resposta que a gente traz para você e eu espero que ela tenha sido o suficiente para fazer você ressignificar a importância do terço na sua vida, sobretudo porque coloca você em continuidade com essa história da salvação que se atualiza na sua vida cotidiana hoje. Hoje, o terço, os mistérios continuam vivos na sua vida, tá certo? Vamos para o intervalo, gente. Vocês sabem que o tempo é curto do intervalo, a gente já volta na sequência para a próxima pergunta do programa Respostas. Até daqui a pouco. Estamos de volta, programa Respostas, último bloco que a gente está junto aqui e eu vou obedecer aqui o pedido da direção do programa, que é para me lembrar que eu fiz aniversário ontem, tá? Então eu fui aqui constrangido a falar. Quero render graças a Deus pelo carinho de muitas pessoas que me saudaram nesse dia e agradeço de coração, então, o cumprimento, as saudações e, sobretudo, a prece de vocês. Muito obrigado. Eu falo assim que se tem um momento que eu fico vermelho na missa é quando canto os parabéns para mim. Então, é nesse sentido que eu brinco um pouquinho, né? Mas a gente sempre tem que agradecer a Deus por esse grande dom que Ele concede. E, inclusive, queria cumprimentar aqueles que hoje já estão celebrando o dom da vida e que estão participando aqui do programa Respostas. Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos continuar na ordem de um tema mariano, vamos dizer assim, mariológico, podemos assim dizer também. E a pergunta que chega para nós é a pergunta da Cecília. Não, desculpa, a pergunta da Cidinha. A Cidinha lá do bairro Santa Carmélia. Uma saudação carinhosa ao pessoal do Santa Carmélia. Veja que interessante a pergunta da Cidinha. Santa Maria, Mãe de Deus, não deveria ser Santa Maria, Mãe de Jesus? Já que Deus já existia quando Maria se tornou mãe de Jesus? Você sabe, Cidinha, que essa pergunta foi uma pergunta que foi levada para um concílio. Tão importante essa pergunta, porque ela foi levada para um concílio chamado Concílio de Nicéia, um dos primeiros concílios da Igreja onde Maria foi proclamada Theotokos, do grego, teologia, Deus, tokos, mãe de Deus.
qual que era a tese contrária? A tese contrária dizia que, de fato, é inconcebível que uma criatura seja mãe do Criador, que um ser delimitado pelo tempo seja mãe do Eterno. Mas a igreja refletiu uma coisa muito perigosa que poderia se desencadear na nossa fé em Cristo. Poderíamos deturpar a identidade de Jesus, de modo, Cidinha, que esse concílio, embora tenha proclamado Maria Mãe de Deus, não é um concílio em última instância mariano, é um concílio cristológico, porque a grande discussão do concílio é: Jesus, a natureza humana e a natureza divina estão unidas em Jesus? Ou existe uma pessoa humana e uma pessoa divina? Sabemos que no mistério proclamado e vivido, crido também por nós, Jesus é uma única pessoa, o Verbo eterno de Deus, que possui duas naturezas inseparáveis e inconfundíveis. O que acontece? Existe na natureza humana e natureza divina de Jesus uma indissociabilidade radical, mas elas não se confundem. Nós podemos dizer assim, Cidinha, são distintas, mas não são separadas. Distinção não quer dizer separação. Então a grande questão que estava ali, que se nós falamos que Maria é só mãe de Cristo, né? Nós falamos Theotokos, que Maria fosse só Christotokos, o grande perigo é de ferir o dogma da fé cristológica, de nós deturparmos o mistério da fé em Cristo. Por quê? Porque ao proclamar Maria Mãe de Deus, nós estamos dizendo que há uma única pessoa e estamos reafirmando a indissolubilidade das duas naturezas, humana e divina. É óbvio que Maria é mãe do Filho de Deus, mas nós não podemos dizer só que Maria é mãe de Jesus, exatamente neste sentido. Quando Maria foi visitar Isabel, lembra uma das primeiras afirmações de Isabel? Como é que eu posso, que dignidade eu tenho para receber a mãe do meu Senhor? Senhor já é um título de reconhecimento da divindade de Jesus, porque reconhecendo a divindade eu admito a sua senhorilidade, o seu senhorio. Ele é Dominus. Então Maria, ao afirmar no concílio de Éfeso que Maria é Theotokos, que Maria é mãe de Deus, nós estamos reafirmando a unidade indissolúvel entre a natureza humana e a natureza divina. Porque se nós falamos que Maria é só mãe de Jesus, nós causamos um problema gravíssimo do ponto de vista da nossa fé cristológica. Isso é muito importante, Cidinha, para a gente perceber que Deus vem, Deus se encarna. Então, na teologia cristã, Maria é mãe de Jesus, mas nós temos que lembrar que Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado. Portanto, é comum, né, referir-se, sobretudo por causa desse dogma, né, a Maria como mãe de Deus, ou Theotokos, que traduzindo significa aquela que deu luz a Deus, ao homem Deus. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Por quê? Porque Jesus, quando se encarna, não faz assim com a sua divindade, como se eu pegasse a minha blusa agora e dissesse: divindade, fica aí esperando enquanto eu sou humano. Não. A divindade permaneceu, a natureza divina permaneceu sempre presente. Na hora da cruz, a natureza divina estava ali presente? Estava. Na hora da morte de Jesus, a natureza divina estava presente ali? Estava. Por exemplo, a gente pode perguntar assim, Cidinha, Deus morreu na cruz? Deus morreu. Mas qual Deus morreu? Porque se você diz que Deus, que só Jesus morreu, quem vai à mansão dos mortos? Se não é Deus, não pode nos salvar. Se não é Deus, não pode sair do domínio da morte, do poder da morte.
Tinha que ser alguém de fora, né? Digamos assim, se você cai, Cidinha, numa areia movediça, o que acontece na areia movediça? Eu vou te ajudar. O que eu faço? Eu vou lá e vou te ajudar. Eu vou morrer junto. Eu tenho que trazer um elemento de fora, um galho, alguém que não pise na areia movediça com você, porque senão vai dar problema. Vai dar BO, né? Vão os dois perecer. Então, também a experiência da morte de Cristo na cruz, o mistério da morte, o Pai, o Espírito, a Trindade toda está presente, mas o Filho, a pessoa do Filho, sofre, padece a paixão de maneira peculiar. E sua natureza humana e divina não se separa, nem mesmo na experiência do sofrimento, como não se separa na morte. Então, quem vai para a mansão dos mortos é a pessoa do Filho de Deus, natureza humana e natureza divina. Veja que natureza é um outro termo que não pode ser comparado com pessoa, né? Prosopon, os vários termos, persona, né, que vem do grego, e aqui os termos gregos eles são importantes para ajudar a construção desse conceito, para ele ficar mais claro para nós. Por quê? Porque a gente tem que ter uma racionalidade do conceito, porque o entendimento ele não é desligado ao crer. Eu falo para as pessoas, olha, não pense que você que vai estudar teologia, que você vai dobrar seus joelhos e tirar para fora o seu cérebro. Você tem que vir com o cérebro. É reflexão racional sobre o dado da fé. A razão é interpelada, a razão é exercitada dentro da teologia. É trabalho de reflexão, um trabalho intenso, por sinal. Então, veja que esses conceitos, Cidinhas, Maria, Mãe de Deus, é exatamente porque nós estamos falando, ressaltando, reafirmando na nossa fé a indissociável unidade entre as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana do Filho de Deus, tá? Por isso que Maria é proclamada Mãe de Deus. Muito obrigado de coração, Cidinha, pela sua participação. E nós vamos agora para a pergunta, temos ainda um tempinho aí no final do nosso programa, a pergunta do Walter da Vila Progresso. Saudação pessoal aí. Walter pergunta, qual o pensamento da igreja em ordenar diáconos permanentes como padres para atender comunidades que precisam, comunidades ribeirinhas, afastadas, etc. Sabe que, Walter, essa pergunta, volta e meia, ela aparece na história da igreja e, sobretudo, quando a gente fala que a Eucaristia é o centro da vida cristã. E você sabia, Walter, que nós temos mais de 60% das nossas comunidades católicas que não pode ter Eucaristia no domingo porque não tem o padre. Não tem como. Não tem como, nós não temos número suficiente. Ah, você vai falar, mas isso é um escândalo, por que a gente não encontra uma resposta? Essa resposta, ela tem sido procurada e ela foi retomada. Esse assunto, Walter, foi retomado agora na discussão sobre a Amazônia, por causa das comunidades ribeirinhas, que não são poucas. Por que não se forma um homem de boa índole, um caba bom, como diz, uma gente boa, de uma comunidade que já tem um matrimônio solidificado, que já tem uma experiência de matrimônio já vivida, um bom tempo de vida matrimonial e de testemunho cristão dentro da comunidade, por que não ordená-lo presbítero? Essa é uma discussão que está viva nesse contexto. Por quê? Porque não é um dogma que impossibilite esse fato. Agora, existem várias coisas que têm que ser pensadas aqui, porque a gente não pode criar um clero de segunda classe, né? Um subclero. Isso também é importante. Então, nós dizemos assim que os sínodos, essa dimensão de sinodalidade que nós estamos ressaltando na igreja, nesse momento, eu tenho quase certeza que à medida que nós vamos crescendo no espírito sinodal, essas discussões vão se tornar muito frequentes. O que a gente não pode? A gente não pode dar uma resposta que em algum momento não encontre respaldo, fundamento na tradição. Isso significa o quê? Que a gente tem que fazer um estudo retrospectivo, tem que fazer um estudo histórico, tem que fazer um estudo teológico, tá? Para chegar a certas conclusões.
Então, não seria uma das saídas? Walter, é uma pergunta que a igreja está se fazendo nesse momento. Sabe que o Papa chamou a atenção do mundo para a igreja na Amazônia, né? Então, inclusive agora tem um departamento no Vaticano próprio para a questão amazônica, que não tem só a igreja só no estado brasileiro, sabe que a Amazônia é uma região bastante vasta e também é um território de outros países latino-americanos. Então, a experiência, o que não pode continuar é essa situação. Essa situação ela é realmente complicada para a vida dos ribeirinhos, sobretudo das comunidades ribeirinhas, né? A falta do ministro. Então, ordenar diáconos permanentes como padres para atender essas comunidades, nós podemos dizer que é um pensamento que não encontra, pelo menos aqui eu não vejo razões, ô Walter, razões sólidas que impeçam isso. Não acho. Tá? O que nunca aconteceu na história da igreja? A igreja nunca deixou de ter o celibato, os padres celibatários, tá? Nunca, sempre teve. O Oriente manteve as duas tradições. Tem padres casados, católicos, estou falando padres católicos, tá? Padres casados, padres celibatários. Os bispos são escolhidos entre os padres celibatários. O Ocidente, é um palavrão dizer impôs, né? Mas o Ocidente tornou geral a regra, é uma regra disciplinar, né? O celibato obrigatório para todos os membros do clero. Aqui nós precisaríamos, porque essa experiência já vem de alguns séculos, nós precisaríamos sentar e conversar sério, invocar o Espírito Santo, né? Porque, como diz essa semana, a discussão sobre circuncidamos ou não circuncidamos os cristãos oriundos do paganismo. A questão da decisão de Pedro, que toma a palavra nós e o Espírito Santo decidimos. Não é simplesmente uma discussão matemática, não é simplesmente uma discussão... Atenção, não é uma discussão de parlamento. Quem tem mais razão? Não. Não é discussão de maioria. Vocês entenderam? Porque é uma discussão da fé. Então precisa encontrar respaldo histórico, respaldo teológico, respaldo eclesial. Olha, a coisa não é tão fácil assim. Vamos ordenar. Diversas coisas têm que ser pensadas e nessa hora a gente tem que colocar a maldade de lado. Não vão ordenar, porque daí a igreja vai ter que passar herança, porque vai ter filhos. Gente, vamos colocar essas discussões que elas podem ser colocadas em pautas, mas elas não são centrais, gente. Meu Deus, hoje em dia tem gente que só quer polêmica com tudo. Pelo amor de Deus, vai dormir. Vai achar o que fazer da sua vida. Tá faltando o que fazer, né? Não! Tem coisas que é uma preocupação. Por exemplo, o padre diocesano, ele tem direito à herança, né? Receber herança. O religioso não. Então pode-se, de repente, fazer uma legislação pertinente em relação a isso. Como é que faz com os filhos desses padres? Qual que é a relação deles com a igreja? Porque a comunidade, quem paga é a comunidade, né? Teríamos que discutir isso, claro, mas a grande questão é essa, a questão teológica, histórica, a tradição, para ver se a gente consegue, no lugar de resolver, criar um problema a mais. Mas eu vou dizer, Walter, com sinceridade para você, o caminho é esse. Eu penso que o número de vocações, ele baixou muito, e eu não digo nem por isso, não é uma voz do Espírito nesse momento da igreja? Não sei. Estou me perguntando aqui. Agora eu falo assim que o programa Respostas não só responde, ele também pergunta, tá? Não é o momento que o Espírito talvez vai pedir isso? Claro, com critérios muito claros, né? Tem que ser homens com testemunho dentro da comunidade, com um bom tempo de casamento, tá? E uma vida cristã muito sólida. Eu acredito que o caminho vai ser por aí, Walter. Mas é uma resposta que a igreja não tem nesse momento, porque não chegou uma síntese, mas eu digo que o caminho vai por aí. Tá? Existem portas de reflexões muito abertas. Papa Francisco deixa abertas essas portas e ainda que ele diga que nós temos que sempre voltar aos fundamentos da nossa fé para não dar respostas que agradem o mundo, mas que traiam nossa tradição e nossa fé. Tá certo? Walter, obrigado de coração pela sua pergunta e nós chegamos ao final desse nosso encontro aqui pelo programa Respostas e como é tradição no programa, nós queremos encerrar suplicando, pedindo a Deus, nosso bom Deus, a sua bênção. E que essa bênção nos venha por intercessão daquela que hoje
nós a invocamos como Senhora de Fátima, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, mas que na manifestação da vinda do Filho de Deus, os mistérios da vida desta mulher, um deles é que ela foi preservada de todos os pecados. Isso também, por isso mesmo, chamada de Imaculada, sem mancha. Então, por intercessão de Maria Imaculada, invoco a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre você, sobre sua família, sobre seus projetos, sobre seus sonhos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Do fundo do meu coração, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no programa Respostas. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Salve Maria Imaculada! Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para